21 horas aqui ao vivo no Instagram. São agora 9 horas e hoje o papo é com o JC Oliveira sobre o multi-universo. Aqui em São Paulo tá uma tarde, noite de chuva que deixou todo o caos aqui na Grande São Paulo, São Bernardo, ABC, Mauá, mas eu não vou falar disso hoje. Eu vou falar sobre multi-universo. Eu não sei o que é multi-universo, e mais, porque eu conheci o JC Oliveira lá na Rádio Vibe Mundial com o meu amigo Vinícius Rastrello, sendo entrevistado lá. E ele falou sobre o multi-universo. Quero entender esse multi-universo, se é o mesmo dos filmes que a gente já vê lá dos Vingadores, do Doutor Estranho, que tem o multi-universo, não é? Então eu quero saber um pouquinho mais sobre o multi-universo com o JC Oliveira, que eu quero saber esse parte do multi-universo aqui. Deixa eu convidar ele para participar da live aqui no Instagram, nessa tarde, noite de chuva aqui em São Paulo. E aí, quem está assistindo, eu não sei, a tarde, amanhã de chuva. Deixa eu ver se veio. Tô esperando, já convidei você, JC Oliveira, que ele também faz ali no Gaspareto Play. Eita, não tá conseguindo acessar. Será? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Vamos lá, são 9:01 aqui. Deixa eu tentar de novo aqui. Aí, como vai? Boa noite, seu Alexandre. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, e com você? Maravilha, tudo bem também. Deixa eu entender, eu falo JC Oliveira mesmo ou você tem um outro nome antes? Exatamente, JC Oliveira. Meu nome é José Cláudio. JC de José Cláudio não é de Jesus Cristo, tá? Quero deixar claro aí pro pessoal. Então, enfim, é JC, abreviação de José Cláudio. José Cláudio, JC Oliveira. Eu tava falando aqui que eu te conheci lá com meu amigo Vinícius Rastrello, na Vibe Mundial, e você Sim, falou sobre multi-universo. Eu quero saber o que é isso, multi-universo. claro, claro, vamos lá. Bom, na verdade, Alexandre, o multiverso mental que eu falo, que eu tenho falado, que eu tenho ensinado sobre ultimamente, é uma teoria ocultista, é uma teoria cósmica, né, sobre a mente, sobre o ser e sobre as múltiplas possibilidades, né, que a nossa mente tem de acessar outras camadas, outras dimensões e até mesmo outras versões do nosso ser ou outras versões da nossa personalidade, tá? Então, é um assunto assim intrigante, é um assunto fascinante. É, eu tive acesso, né, a esse conhecimento, a essa teoria, não foi lendo, não foi pesquisando, foi, enfim, acessando mesmo, né? Eu acredito que eu abri uma fenda multidimensional, né, na minha mente, né, que eu consegui me conectar aí com outra, em outra dimensão, uma outra frequência, e eu acessei essa teoria, acessei esse conhecimento. E está fazendo muito sentido para mim. Inclusive, na sexta-feira eu tive na Rádio Mundial lá falando sobre isso com o nosso amigo Vinícius Rastrello. Naquele mesmo dia, logo depois do programa de rádio, eu gravei um curso sobre o multiverso mental na plataforma Gaspareto Play, porque eu sou professor na plataforma Gaspareto Play também. Então, assim, quando eu falo sobre esse assunto, quando eu expando sobre esse assunto, eu vejo que as pessoas se identificam bastante, porque a gente começa a explorar o inexplorado. E aí você começa a trazer consciência, você começa a trazer entendimento, você começa a trazer compreensão. E óbvio que as pessoas se identificam, as pessoas se conectam, ali, porque elas estão, é, de alguma forma, nessa frequência, né? Por exemplo, a pessoa que me acompanha no meu Instagram, a pessoa que se identifica com o meu conteúdo, que se identifica com o meu estudo, ela tem que estar em outra frequência. Ela tem que ser minha pirada, vamos dizer assim, né? Porque não é qualquer um que presta atenção em mim,
que se identifica com a minha mensagem, com o meu conteúdo. Ale, é como se eu fosse em outra dimensão, pegasse o conhecimento e trouxesse para cá, sabe? É como se eu fosse em outra dimensão, pegasse conhecimento e trouxesse para cá. Então, se faz sentido para você, se faz sentido para as pessoas, isso quer dizer que elas também estão nessa frequência. Elas estão se abrindo ou já estão abertas a esse conhecimento. Então, é como se eu apenas reforçasse isso. Então, você vê. Então você acredita que eu fui com a tua cara. Sexta, Isso. quando a gente se conheceu, eu fui na tua cara, eu gostei muito do papo. Você Isso. acha que eu estava na mesma frequência? Eu já estava na mesma frequência, só que eu encontrei você e encaixou assim. Tá, isso. Sem sombra de dúvidas. Eu não tenho dúvidas disso. Eu não tenho dúvidas disso. Então, é até uma coisa que eu vou explicar aí para quem está nos assistindo. Você atrai pessoas e você repele pessoas de acordo com sua frequência. Sim, sim. Entende? De acordo com a sua frequência. Então, nada nem ninguém entra no seu caminho à toa. Entendeu? É frequência, é a frequência que você tá. E para você, por exemplo, acessar esses outros multiversos, você precisa estar na frequência deles. Mas aí é o seguinte, Ale, na mente, no inconsciente, existem vários portais. Olha a sacada que eu tive, existem vários portais. E você acessa esses portais dependendo da sua frequência. É inevitável. Então, de repente, você está abrindo portais na sua vida que você mal sabe. Entende? Mas Então, esses portais que eu abro, hum, vamos pensar assim, papo de, como você mesmo fala, né? Papo de maluco, né? mas Mas, é outra mas, frequência. Essa é a frequência. Exatamente isso. mas vamos lá, a gente vai na nossa consciência e a nossa consciência, vamos imaginar que tem várias portas para eu Isso. entrar, para eu entrar. Só que eu inconscientemente vou na porta X, mesmo sabendo o que tem atrás daquela porta, ou não? Não necessariamente. Não necessariamente. Esse que é o X da questão, Ale, e pessoa que está me ouvindo. Esse que é o X da questão. Por quê? Quando eu falo de multiverso mental, Ale, eu estou falando do inconsciente. E o inconsciente pressupõe que não tem consciência, que não tá, o que não está consciente, tá, né? O que não tem consciência, por isso inconsciente. Então, quando eu falo sobre multiverso mental, ao mesmo tempo eu estou falando sobre inconsciente. Dependendo do seu padrão, dependendo da sua frequência, dependendo do que você emite, você está abrindo portais que você desconhece. Então, existem formas de você abrir portas mentais estimuladas, conscientes, mas eu vejo que na grande maioria das vezes as pessoas abrem portais inconscientes. Mas isso, Ale, é programado. É programado pelo seu próprio ser. Porque por mais que você faça isso inconscientemente, tem uma inteligência por trás disso. Então, se você acessa algum portal e desperta alguma coisa em você, na sua vida, uma crise, um caos, ou até mesmo uma ideia, uma inspiração, tem uma inteligência por trás. Ou seja, o caos é necessário, a crise é necessária, a inspiração é necessária, né? Na Para o sua nosso. teoria, na sua teoria, então você fala assim, vamos supor uma pessoa tem um emprego, uma pessoa está dirigindo um carro e inconscientemente ela está dirigindo o carro normal, tudo, e ela bate o carro. Você acredita que essa pessoa, antes de sair de casa, que o futuro é um segundo depois, né? O futuro é um segundo depois. Você acredita que eu do futuro já sabia que ia acontecer isso e fez isso para pro eu do presente, papo de maluco, eu do presente
ter alguma situação? Então, é por isso que eu fico encantado com esse conhecimento, com essa teoria. É exatamente isso. É exatamente Uhum. isso. Ale, olha só. Existem variadas formas de despertar espiritual ou despertar da consciência. Bater o carro é uma delas. Sabe por quê? Deixa eu te explicar. A gente tem no imaginário coletivo, principalmente no meio espiritualista, de que o despertar espiritual é uma coisa inspiracional, iluminativa, elevada. E não necessariamente. Existem inúmeros exemplos na história de pessoas que despertaram através do caos, através da dor, através da crise, através do choque, através do trauma. Então, por exemplo, você pega uma pessoa que bateu o carro, vai, pegando esse exemplo muito oportuno. Uma pessoa que bate o carro. Quando ela bate o carro, ela sofre um acidente, ali, ela tem a oportunidade, muitas vezes, de expandir a consciência com aquele ocorrido. Sim, Porque ela vai se sentir impotente, ela vai se sentir incapaz, ela vai se sentir culpada. culpada, ela vai se sentir impossibilitada, ela E vai ela se muda toda a vida dela que ela bateu o carro. Ela começa a repensar as coisas que ela bateu o carro. Exato, exato. E daí pode emergir uma nova consciência. A partir desse acidente, a partir desse incidente, desse ocorrido, pode surgir uma nova consciência. Então, assim, Ale, existem inúmeras formas de você despertar uma nova consciência, de emergir uma nova consciência em você. E, por exemplo, numa situação paradoxal, como uma batida de carro, como um acidente, é uma dessas formas. Então, essa teoria, não sei se é sua ou é estudado por várias pessoas, como que é? Eu acredito que existem paralelos, né? Existem pessoas que de repente, assim, falam coisas parecidas, né? Com as minhas. Só que assim, Ale, durante muitos anos eu estudo, eu sou pesquisador, né? Então, eu sou formado em história, sou pesquisador, então sempre li muito, eu leio muito, eu E consumo aonde, livros. e aonde surgiu esse encanto por essa teoria? Então, vamos lá. Então, sempre li muito, eu consumo muito conhecimento, enfim, né? Recentemente eu fui na festa do livro da USP que teve, comprei 11 livros. Ó, eu olho aqui, para pro meu lado, só vejo livros. Tenho muitos livros. Eu sou pesquisador nessa área, faz parte do meu trabalho. Porém, esse conhecimento que eu estou falando para você, essa teoria do multiverso mental, foi algo que eu acessei, eu não li necessariamente. Uhum. Eu fui começando a perceber, ter percepções, entendeu? Ter insights, ter percepções. E foi começando a fazer sentido para mim. Aí eu falei, poxa, se está fazendo sentido para mim, deixa eu começar a colocar nas redes sociais. Aí eu comecei a colocar nas redes sociais e as pessoas, eu vi que estava tendo retorno. As pessoas também estavam se identificando e estava fazendo sentido para elas, né? Então foi um campo que se abriu. É um campo que está se abrindo. O que vai vir mais para frente, eu não sei. Mas assim, eu posso afirmar para você, Ale, desde que eu comecei a acessar essa teoria, eu tenho recebido inúmeros convites e oportunidades para falar sobre isso. Então, Legal. eu acredito É um negócio que a gente nunca ouviu. A gente, e sim, a gente só viu no cinema, que é o Doutor Estranho, que faz do multi-universo. Mas é e totalmente meio que diferente, igual a sua teoria, né? isso, na verdade, assim, é, vamos lá, vamos voltar para o papo de pirado novamente, tá? Que, enfim, tem que ser. O universo cinematográfico da Marvel, dos super-heróis, eles estão falando sobre isso porque eu acredito, Alexandre, que os roteiristas, os diretores, os produtores de filmes, de uma forma geral, eles estão acessando esse conhecimento de alguma forma. E aí eles expressam isso através dos filmes, através dos personagens, né? E claro, é, por eles, por esse universo cinematográfico
ter acesso a essas informações sobre o multiverso, eles condensam isso em forma de filmes, em forma de personagens, né? Sim, claro. Isso, eles estão falando sobre isso, porém de uma forma fictícia, entre aspas, mas faz muito sentido, né? Com essa parte quântica, com essa parte transpessoal, etc. O próprio Doutor Estranho mesmo, se você for ver, no primeiro filme dele, ele sofre um acidente de carro. E é a partir do acidente de carro dele que ele começa a se tornar o Doutor Estranho. Por quê? Quando ele tem um acidente de carro ali, todo o ego que ele tinha quando médico é destruído. Ou seja, ele fica debilitado, ele fica acamado. Imagina, para uma pessoa, vamos dizer assim, né, como o Doutor Estranho, que era um médico conceituado, não conseguir se curar. E aí ele vai buscar ajuda espiritual, ele vai buscar consciência e acaba conhecendo a magia. Entendeu? Então, através de um acidente, ele despertou uma nova consciência, né? Então, os filmes, eles têm mensagens transpessoais. Os espiritualistas falam que os mentores, mesmo que as pessoas não acreditem, os mentores vêm falar com a gente, né? O tal da intuição são E, pessoas que vêm falar com a gente, esses mentores. Você acredita que esses mentores, na verdade, as nossas versões no futuro? cara, que pergunta sensacional. Que pergunta sensacional. Olha, é sem roteiro, sem nada, viu? É. Sem Não, nada. sabe o que é isso? Isso é campo. É campo. É campo. É campo mental. É campo mental aberto, né? É acesso. É o que eu chamo de acesso. Depois eu posso explicar isso mais pra frente. Que aqui, que quando eu faço essas lives, eu faço sem roteiro, sem nada. Sem Sim, nada. Aí vai. sim, sim. Sim. Vamos lá. Você me fez uma pergunta complicada, uma pergunta interessantíssima, mas é complicada. Porque eu posso te responder que sim, eu posso te responder que não. Entendeu? Porque assim, é, eu acredito, Ale, que existem assim infinitas possibilidades. Sim. Infinitas. Ó, É, e assim, eu até postei hoje no meu Instagram agora há pouco, né? Eu tenho a sensação de que existe um JC do futuro me alertando e me orientando na minha versão presente. é dessa tua publicação que eu fiz essa pergunta, que eu fiquei encucado quando eu vi. Eu falei, eu vou perguntar isso pra ele. Isso, sim, sim. É uma pergunta excelente, uma pergunta fantástica. É, então, é, eu acredito sim que existe uma versão futurista, uma versão nossa no futuro, que intui, porque, vamos dizer assim, que ela já sabe o que a gente passou, ou sabe o que a gente vai passar, né? E claro, muitas pessoas, até muitas vertentes aí espiritualistas, chamam de mentor, chamam de guia, chamam de intuição, mas eu acho que o nome não é o mais importante, Alexandre. O mais importante é o princípio. É entender que há isso existe. Essa capacidade de precognição, de previsão, de intuição, de insight, de feeling, né? De você pressentir, pressentimento. Essa capacidade existe, né? É uma capacidade do ser mesmo. Então, Então, você acredita que o futuro já está escrito? Não tem como mudar o futuro? Você, JC, o que você acredita? sim, acredito que sim. O Acredito que futuro já está escrito, não tem como. Mas quando uma pessoa meio que sai do rumo, você acha que boa pergunta. ela, ela volta? Porque tem várias pessoas que saem do rumo, né? Elas estão nesse rumo e de repente, eu vou fazer isso. De repente, a vida traz de volta pro lugar. Você acha que é essas pessoas, os do futuro falando? Ou você acha que era aquilo tinha que ser passado? O que você acredita? Tá, vamos lá. Vou falar sobre a minha perspectiva e pelo que eu tenho observado.
da própria vida mesmo. É, Para responder essa pergunta, eu vou entrar na questão do livre-arbítrio, tá? Para explanar melhor, para expandir melhor. É comum a gente ouvir falar que a pessoa tem livre-arbítrio, que nós temos livre-arbítrio, que nós temos escolhas, etc, 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 tá? Só que assim, Alexandre, eu já vi muitos, até por pertencer a um culto ancestral, por ser iniciado, e também por observar outras religiões também, eu já vi muitos casos de pessoas que, quando elas seguiam o seu caminho espiritual, a sua religião, a vida fluía, a vida se desenvolvia. Quando elas, por algum motivo, saíam do caminho, da religião, enfim, rompiam, a vida travava. Ou até mesmo, enfim, tinha prejuízos, até mesmo tinha prejuízo. Eu fiquei pensando, poxa, se a pessoa não tiver naquele caminho, a vida não flui. Mas cadê o livre-arbítrio dela para escolher? E aí, quando a pessoa voltava para o caminho, a vida continuava, fluía. Ou seja, assim, Alexandre, eu não sou o tipo de espiritualista ou o tipo de pessoa que romantiza questões espirituais. Então, pelas minhas percepções e observações, o nosso livre-arbítrio ele é muito limitado, porque eu acredito que o nosso ser ele já vem com uma proposta, ele já vem com um propósito, entendeu? Então, Como uma missão, como uma missão. exato. E isso foi designado, isso foi acordado, enfim, em Antes outra, da gente vir, né? exato, em outra esfera, exato, em outro plano, né? Então, eu acredito que o que as pessoas chamam de livre-arbítrio, ele tem um limite, ele tem um limiar, né? Ele tem um limiar, porque eu já vi muitos casos, até mesmo o meu próprio caso. Se você não segue tal coisa, não vai. É Não verdade, vai. é verdade. Eu vou te contar um caso especial. Eu trabalhava numa emissora de televisão, saí de É, lá e aí fui para subprefeitura. E do nada aconteceu um problema, um caos na minha vida. Não vou contar o que que é, que ok, não entra aqui em discussão. E aí eu falei, não, eu preciso voltar para os meios de comunicação, rádio, televisão, tal, tal. Comecei a mandar currículo, tá. E uma rádio me chamou, ok, que foi a Vibe Mundial, que até hoje eu estou lá, que eu aprendi muita coisa. Mas eu acredito que eu esteja lá para aprender essas partes. Não para comunicação, nem nada disso. Mas para estar lá espiritualmente. Para fazer o Alexandre espiritual, sabe? Eu claro, acredito nisso. claro, claro. E eu acredito também que seja a sua versão mística com essa proposta. Sim. Eu acredito nisso, porque assim, uma das nossas versões, Alexandre, é a versão mística. É, essa nossa versão mística é aquela versão que expande a nossa consciência que nos encaminha para o caminho da espiritualidade. Ou seja, para o caminho da elevação, da consciência, etc. E em algum momento da vida, essa versão vai despertar na pessoa. E sabe quando essa versão mística desperta? Pelo que eu venho observando, até pelo meu caso mesmo, quando você começa a questionar, quando você começa a se interessar pelo sentido da vida, pelo significado da vida, por questões Ou filosóficas. até eu acho que é duvidar. É Claro, achar, será que eu tô aqui? Será que eu nasci para isso? E a espiritualidade vem falar, ó, vou te ensinar isso para você crescer, para você conseguir as suas outras coisas. No meu caso, né? No meu claro, caso. claro, claro. E você está quanto tempo na Vibe Mundial? 6 meses? 6 meses, acho. Tá, tá.
Uhum. E a E tá gente, sendo, né? muito. Eu Então, li de Kardec até, nossa, muita coisa. porque você tem contato com várias pessoas lá, né? É muito legal. A gente vai aprendendo. Porque sem espiritualidade, a gente não é nada, né? Sem o místico, sem o ser místico, não é nada, né? Claro, claro. E, inclusive, o Alexandre, bom, eu sou pesquisador junguiano, estudo a obra de Jung já há muitos anos, né? E ele mesmo fala que um, um, é, um, uma das causas, né? Aliás, a causa principal da neurose, né, na pessoa é a desconexão dela com o divino, com o sagrado. Ou seja, não tem como, Alexandre, você anular, você apagar, você não aceitar a parte espiritual do ser. Entendeu? Porque se você anular essa parte, você vai ser uma pessoa fragmentada. Você vai ter uma personalidade fragmentada. Então, até mesmo na visão holística, nós somos um todo. Nós somos um todo. E a parte espiritual faz parte desse todo. Um dos meus grandes ídolos é o Silvio Santos. Sim. E, Você tem e até ele foto. tem. E ele, que eu fui saber, ele é um espiritualista muito avançado. É mesmo? Que ele nem se toca, mas inconscientemente. Inconscientemente. Como a Hebe era, como o Gugu era, esse povo todo da comunicação que eu sigo, eles têm uma grande espiritualidade. Que eles não falam, mas eles têm. Então, como você disse agora, inconscientemente. É sobre isso. A pessoa não tem consciência, mas ela está acessando, Alexandre. Por exemplo, eu tive uma ideia. Foi você ou foi outra versão? A Uhum. pessoa é ela, mas não é ela. Não é ela propriamente. Ela foi em outra dimensão, pegou essa ideia e trouxe. E a gente vai inconscientemente, né? A gente não E, sabe como foi, né? exato, exatamente. Ontem eu estava conversando com um amigo meu, que é neurocientista, o Alexandre. E ele me disse uma parada assim, muito assim, é, exorbitante. Uma teoria dele, assim, né? Diz que o Elon Musk, né, aquele bilionário, a gente estava conversando sobre metaverso, né? Sobre essa versão futurista aí. E ele falou para mim que ele acredita que o Elon Musk acessou a versão do futuro dele que trouxe esse conhecimento para ele ser um bilionário. E eu não desacredito. Eu não desacredito. Isso para mim faz até sentido. Entendeu? Porque, como você disse, inconscientemente, a pessoa não tem consciência de que ela está acessando a dimensão quântica. Ela não tem consciência, ela não está lá, eu quero acessar, eu estou acessando. Não. E eu vou te falar uma coisa: quando a pessoa acessa pela cabeça, não funciona. É inconsciente. É frequência. Então você acredita que todas as ideias que a gente tem é para ser executado? Vamos lá. Se toca você, se te inspira, sim, é para ser executado. Se inspira você, se dá aquela certeza no peito, assim, sabe, nessa região, A sensação, coração, é resposta. Eu acredito que é resposta. a razão com a emoção. Se tiver só a razão, mas se tiver a razão, a emoção, Isso, exatamente. E aí você gera vibração. Aquilo ressoa no seu corpo. Aquilo ressoa, seu corpo responde. eu lá na rádio, muitas pessoas falam que quando eu quero uma pergunta, o universo responde. Sim. No Fala. meio de uma música, uma mensagem, uma outra pessoa vem falar para mim essa resposta. Você acredita no que nisso daí? Na visão multiverso? Tá, na visão multiversal. Tá, vamos lá. Eu vou te contar um exemplo, acho que já aconteceu com você. Tem, já aconteceram muitas vezes comigo, Alexandre, de eu escutar uma música Sim. e não saber quem é um cantor, não saber a banda, enfim. Do nada, eu vejo em algum lugar, cantor e banda. É incrível, assim, incrível, né? É incrível.
É, eu acredito que, até mesmo dentro da teoria do multiverso mental, você consegue acessar os campos. Você acessa campos. Você acessa campos. E você acessa o campo das respostas. Você acessa o campo das respostas. Aí E o eu vou na mesma frequência de alguém que vai responder isso. que também está querendo responder isso. Exato. Que também está querendo responder isso. Exato. Por isso que eu disse para você lá no início da live. Quem me acompanha, quem se identifica com o meu conteúdo, é porque está na mesma frequência. Ou seja, eu verbalizo o que a pessoa já tem dentro dela, ou que ela está começando a acessar. Aí ela vê minha mensagem e fala, cara, o que esse cara está falando tem sentido. Por quê? Não, tem Tem... muito, porque você fala de um jeito que a física quântica, o próprio Rastrello fala de outro jeito, mas é totalmente a mesma coisa. Exatamente, exatamente. É que eu Entendeu? próprio, eu estou criando uma cara própria, vamos dizer assim. Claro, claro, claro. Mas Mas você fala a mesma coisa que a maioria das pessoas falam. mas exatamente, exatamente. E o que eu ia te falar? Ah, tá. Sábado passado, eu estava com um amigo meu e ele é personal, né? Ele dá aula de personal, de luta. Aí ele falou assim para mim, falou, JC, eu tenho alguns projetos para fazer, só que eu tava com a grana curta, né? Eu tava limitado financeiramente. Aí eu pensei, eu preciso encontrar alguma forma de aumentar minha renda, de rentabilizar. Olha que interessante. Passaram-se alguns dias e as pessoas começaram a procurar ele para fazer personal. Olha a frequência mental. Eu preciso, isso é até uma chave, eu preciso aumentar minha renda. Se ele entra na frequência do putz, JC, tô precisando de dinheiro, tá complicado, e etc, etc, etc. Ele entra numa frequência que fecha, que não expande. Então, quando a pessoa entra na frequência da possibilidade, as pessoas que também precisam ou estão procurando aquilo se aproximam. É mágico, é magia, não deixa de ser magia. Alexandre, para mim, eu vou ser muito sincero com você, a magia está anos-luz da ciência para mim. A magia, sabe? Hoje você, não sei se você conhece o Marcelo Cotrim. Conheço o Marcelo Cotrim, conheci na rádio, inclusive, pessoalmente. Marcelo Cotrim. Hoje Mas já, ele, muito engraçado, hoje ele falou a mesma coisa que você. sério, falou? É, De outra maneira, claro. A magia é um milagre. claro. Quando a gente, como você deu esse exemplo do personal, o personal precisava de dinheiro. Então ele entrou, ele levou a frequência dele para dinheiro. Isso. O que as pessoas falam é as frases positivas, tudo isso, né? Mas a Mas gente está falando de uma. isso não determina ficar falando frases positivas. Não, O jogo é outro, mas enfim, continua. é a mesma coisa, mas tem que estar aqui e aqui conectado. Isso, exato. Quando aqui e aqui está conectado, o milagre acontece. Exatamente. E a magia aconteceu, como você falou. Exatamente. Exatamente isso. E eu vou te contar um outro exemplo agora comigo. Há um tempo atrás, enfim, eu sou aquariano, sempre estou cheio de ideias, né? E há um tempo atrás, até uns anos atrás, eu diria, eu coloquei na minha cabeça que eu queria ter um programa de rádio. Enfim, cismei. Poxa, gosto de falar, gosto de me expressar, gosto de me comunicar, tenho meu conteúdo, tenho minha mensagem, e um dia eu quero ter um programa de rádio. E aí, ok. Concorrente? Concorrente? Ah, não. Não é concorrente. Você vai falar coisa séria, eu vou falar sobre bobagem. E, e aí, Alexandre, eu falei, poxa, mas como que eu vou ter um programa de rádio? Se eu não... Isso há anos atrás, né? Se eu não conheço ninguém. Mas enfim, aí foi.
E aí o tempo foi passando, fui conhecendo pessoas, fui, enfim, recebendo convites e etc. E uma pessoa, Alexandre, vai ligando a outra. Uma pessoa vai ligando a outra. Então, assim, isso eu até fiz um story esses tempos atrás no meu Instagram falando que isso é uma chave. Quando você tem um desejo no teu coração, no teu íntimo, não importa o como, se tiver no seu caminho, vai acontecer. Nada por acaso, né? Se tiver no seu caminho, Alexandre, o universo ele vai fazer uma engrenagem para fazer aquilo acontecer, para fazer aquilo se realizar. Claro que é igual o grão de mostarda, né? Ele demora. Ele Ok, não é sim, um negócio. Ah, eu tô. Não, é um negócio que demora, não é? exato, exato. Não. Mas, por exemplo, é, até um amigo meu esses dias falou para mim, meu cabeleireiro, meu barbeiro, ele falou: Jota, o que você me falava há 2, 3 anos atrás, que você queria fazer, que você queria ser, está acontecendo exatamente agora na sua vida. Eu falei, poxa, é até assim, legal para mim ouvir isso, porque você é testemunha. Ou seja, Alexandre, é o meu caminho. Agora, vamos voltar um pouquinho lá atrás na live? Se eu me desviar desse meu caminho, a minha vida não vai se desenvolver, eu não vou me realizar. Então, que livre-arbítrio que eu tenho? Ou eu sigo esse caminho, Alexandre, ou eu não sigo, meu amigo. Entende? Não tem essa, não sei se é para mim, não... já está posto, já está aí. Então Entendeu? você, se você se desviar do caminho, você acha que o que que acontece quando as pessoas se desviam do caminho? Adoecem, ficam doentes, contraem doença, até morrem. É sério, isso acontece. Isso é uma visão ancestral xamânica. Quando o xamã nega o chamado dele, é complicado. É Eu não complicado. vou. Engraçado, eu sempre achei de uma pessoa, que eu não vou É, falar o nome dela, que ela estava se desviando muito do caminho. é. Muito do caminho que ela foi posto. E essa pessoa faleceu. Depois em off eu conto pra você quem eu acho que é, tá? Eu acho que aconteceu isso com a pessoa. Interessante. Não vou falar quem. Depois eu falo pra você em off. Claro, por favor. Mas Por favor. ela é uma pessoa que era muito, que fazia as coisas, que tal, tal. De repente do nada parou tudo e de repente morreu de uma forma tão besta. Se você tá conectado, você meio que sabe quem é. Mas eu concordo com você. Eu acho que quando a pessoa tudo empecilha na vida, né? Ela começa a perder dinheiro, começa a perder pai, mamãe, começa a perder casa, começa a perder não sei o que. Ela não consegue mais a vida dela porque ela tá fora da trajetória dela, porque ela confia nas outras pessoas, porque ela desanimou, não é? Sim, sim, sim. E toda essa bagunça ocorre, Alexandre, para que a pessoa se realinhe com a essência dela. Se realinhe com o caminho dela, com o ser dela, com o propósito dela. Então, até pela abordagem transpessoal, existem muitos casos de pessoas que sofrem de crises psicológicas e crises internas que estão passando por um momento de renovação de ciclo. Então, a crise, o caos, enfim, a desordem, é como se fosse uma destruição da vida anterior para a construção de uma nova vida. Mas não, na visão da ciência moderna, da psiquiatria tradicional, é doença, é distúrbio, é transtorno e etc, etc. Então a gente tem que ampliar, a gente tem que resgatar o olhar ancestral sobre o ser. Porque o olhar ancestral, Alexandre, ele sempre existiu. É por isso que eu falo, a magia, ela está muito à frente da ciência, né? Porque ela compreende a magia, a mitologia, a alquimia, a própria astrologia, as tradições sagradas de uma forma geral, elas entendem da alma.
e não do cérebro, não do comportamento, enfim. Entendem do ser humano profundo, né? Elas têm as chaves dos nossos processos, da nossa jornada. Então, por isso que eu falo, quando a pessoa anula esse lado místico dela, né, ela fica limitada. Você acredita então que as doenças que são causadas no corpo humano são porque a gente está meio que um pouquinho desviando ali ou não? Ou é só para dar um alerta em alguma coisa que possa estar errada? Assim, Tá? quando a pessoa está muito nervosa, ela tem dor no estômago. Ou quando ela. Não sei, tem vários significados de doença. Você acha que é um alerta para a gente melhorar? Ou um alerta que a gente está se desviando? Ou os dois? Então, essa visão que você falou agora é uma visão mais psicossomática. Por exemplo, estou nervoso, dói o estômago, estou isso, aconteceu aquilo. Olha, eu não sou muito dessa visão, tá? Eu não sou muito dessa visão. Eu acredito até enfim, pela visão do xamanismo mais ancestral, mais tribal, eu acredito que a doença é uma purificação. Uma purificação do ser. O ser está se purificando. Ah, mas a pessoa morreu de doença. Foi purificada, meu amigo. Quem disse que a doença é algo ruim? Entende? Se a gente começa a entrar na dimensão xamânica, meu amigo, a sua consciência sobre tudo muda. Entendeu? Então, a pessoa tá com dor, tá doente, não é que tem algo de errado com ela, que é um alerta. Ok, tem essa visão, respeito, e claro, faz sentido, só que eu gosto de olhar sempre pelo outro lado. A doença, a crise, as crises internas de identidade, de personalidade, assim como as doenças, etc., são processos de purificação. A pessoa ela tá colocando aquilo que ela não é para fora. Hum. Ó a chave, ó a chave. Ela está colocando aquilo que ela não é para fora. E aí isso somatiza na mente, no corpo. E ela está passando por uma cura. Se a gente for olhar para esse lado, a doença é uma cura. É verdade, né? A Toninha Laura aqui que está participando muito da live, eu agradeço. Se puder seguir aqui nós dois, eu agradeço também. Ela falou que era saudável, ela se tornou bipolar por não trabalhar nessa área. Na, na área que ela atua hoje atualmente, eu acho. Isso. Me tornei bipolar por não trabalhar nessa área. Sim, sim. A gente pode ter uma amplificação transpessoal, né, sobre o caso dela. Então, a saúde, Alexandre, ela vai muito além da saúde física ou da saúde mental. Tem a saúde emocional, tem a saúde do ser, a saúde de uma forma geral. Então, quando por exemplo, você não está de acordo com o seu ser, você está numa relação, você está num relacionamento, você está num trabalho que não está de acordo com o seu ser. Meu amigo, aí adoecimento, crise, estresse, ansiedade, Um entende? monte de coisa, né? Alexandre, tudo tem que estar de acordo com o seu ser. E quando a pessoa começa a despertar espiritualmente, tudo que não está de acordo com o seu ser é destruído. Perde relacionamento, perde emprego, perde dinheiro, perde amigo. Perde Ou tudo. tudo aquilo que não é, tudo aquilo que não está de Na acordo missão. com a verdade, exato, com a missão, com a verdade íntima do ser da pessoa, não permanece. Então, por isso que vem aquele caos, sabe, aquele momento terrível na vida da pessoa. Mas isso é um realinhamento. E É, você falou que tem um Alexandre místico e tem quais outros Alexandres? vamos lá. Ou outros nossos, ou quem tá vendo aí, tem um místico, mas tem quais outros? Tá. Na verdade, é um emaranhado de versões, né? A versão mística é uma das suas versões. Tem a sua versão sombria. A sua versão sombria, Alexandre, a minha, a nossa versão sombria, é aquela versão que a gente anula, que a gente não quer reconhecer que ela existe. Sabe quando a pessoa fala, eu não sou isso, eu não sou aquilo? Ela não admite
que ela tem uma natureza, que ela tem uma face não tão boa quanto ela pensa ou quanto ela pinta para as pessoas. Então, aquela pessoa, por exemplo, que ela posa de espiritualista, ela posa de pessoa comportada, ela posa de pessoa evoluída, ela está negando o outro lado dela. Porque ninguém é assim, 100%, né? Então tem a versão sombria, tem as, tem as nossas versões, Alexandre, infantis também. As versões que foram feridas, machucadas pelo pai, pela mãe, pela família. E todas elas ficam inconscientes. Porque a gente meio que joga essas versões para o inconsciente. A gente meio que joga. Só que elas precisam, Alexandre, elas querem serem vistas, elas querem consciência. E aí elas emergem, muitas vezes, elas aparecem para nós, porque elas precisam de cura. Só que não, a gente acha que isso é uma crise, é um distúrbio, é um transtorno, mas não. Na verdade, são as nossas próprias partes buscando serem integradas. E você acha assim que alguma coisa aconteceu na infância que os psicólogos falam que é trauma? No seu é um outro eu. Você acha que tratando esse trauma, ou eu, ou outro eu, essa versão é morta? Ou ela é regenerada para uma versão melhor? A pior coisa é você querer matar a sua versão. É matar você. Porque é você. Não deixa de ser você. É regenerar, é ressignificar, é curar. Entendeu? E é por isso que as pessoas sofrem tanto. Porque quanto mais elas se anulam, quanto mais elas se rejeitam, é pior. Qual parte sua você rejeita? Qual parte sua você não reconhece? Qual parte sua você não admite? É justamente essa parte que vai te importunar. Até, até, até você falar, ó, você é importante, você tem espaço, mas ressignificar. Ressignificar. Por, Ela renascer, ela... isso. Por exemplo, não sinta ódio. Um exemplo, vou te dar um exemplo, né? Esse papo romantizado de espiritualista. Eu vibro no amor, eu vibro na luz. É mentira. Eu vibro no bem. Mentira, Alexandre. É mentira. A pessoa que está falando isso, ela está mentindo para ela e está mentindo para o outro. Isso não existe. Vibrar no amor, vibrar na luz. Isso não existe. Isso, isso é antipsicologia. É antipsicologia ficar com... E é até cafona, né? Para mim é cafona esse tipo de discurso. Ah, eu sou uma pessoa que vibra na luz, eu estou na frequência do amor, eu estou elevado. Isso não existe, entendeu? E aí, a outra parte dela, o outro lado dela, fica só olhando aquilo. E aí, sabe o que acontece? Essa pessoa, ela sente inveja, ela sente raiva, mas tá tudo entranhado. Olha só que bonito, tudo entranhado. Desejo sexual reprimido, então, meu Deus. Nesse... Você vai falando dessas coisas, eu vou lembrando de algumas pessoas. Então, pois é, pois A é. Toninha Laura aqui falou que a nossa energia é muito boa. Ela falou que fala da parte kármica que ela adora. Eu não sei o que é essa parte kármica. A Toninha, né? Parte kármica. Tá, vamos lá. Bom, Alexandre, para a gente falar de parte kármica, a gente precisa entender o que é karma, né? Enfim, vamos lá. Karma não é necessariamente as suas dívidas passadas. Esse conceito ficou muito vinculado pelo espiritismo brasileiro. Karma, resgate de vidas passadas, resgate de relações passadas, pagar em vida, pagar no presente o que eu fiz de mal, etc. Eu não acredito nisso. Eu diria que karma é ação. É a sua ação, karma. É a sua ação. Né? Então, quando a gente está falando de karma,
ou de, ou de coisas kármicas, vamos dizer assim, a gente nada mais está falando do que as nossas próprias ações. As suas ações no mundo, as suas ações na vida. E claro, ações têm consequência. Então, o seu karma, basicamente, são as suas consequências das suas ações. E não necessariamente dívidas ou coisas relacionadas às suas vidas anteriores. Tá? Eu, pelo menos, tenho esse entendimento de karma. Inclusive, o próprio Gasparetto, né, ele desmistificava muito esse conceito de karma. Ele tinha sido espírita, né? Depois ele, enfim, ressignificou esse conceito de karma e eu aprendi com ele também, principalmente. Você está na Gasparetto Play, né? Eu sou professor na plataforma Gasparetto Play. Eu tenho um, dois, três, quatro. Eu tenho 2 cursos publicados e 3 cursos para entrar. E a gente te acha como lá? Como que acha? Tá. A pessoa tem que acessar a plataforma Gasparetto Play, tem que fazer a assinatura. Eu acho que o plano básico já dá acesso aos meus cursos, né? Então, se a pessoa quiser se aprofundar, eu recomendo muito os meus cursos, porque não dá para a gente falar tudo numa live, né? E Claro. tem os meus cursos que são conteúdos mais completos, mas é só acessar gasparetoplay.com.br, assinar um dos planos e a pessoa já tem acesso aos meus conteúdos lá. E você fala desse tema, né? O multiverso mental, né? Isso. O último curso que eu gravei foi sobre isso. Ele vai ser disponibilizado apenas no ano que vem. Porém, eu tenho 2 cursos lá. O primeiro é o Despertar do Xamã Interior, que eu falo sobre essa parte de expansão da consciência, despertar espiritual, na perspectiva xamânica, né? E tem um curso também chamado Despertar da Magia, que eu falo, eu trago consciência sobre o mago que tem em cada um de nós. Incrível. Cada um de nós é um bruxinho, né? Ah, com certeza, porque a gente tem o poder de criação, né, Alexandre? Se a gente tem o poder de criação, se a gente tem o poder divino de criação, a gente tem magia nas nossas mãos, porque magia é criação. E você dá palestra, dá aulas também, não na plataforma, também ou não? Além da plataforma, eu tenho esse projeto para o ano que vem. Em breve, eu vou criar grupos online, né, de estudos, de acompanhamento, e também, próximo ano, eu estou planejando palestras presenciais e também grupos online. JC Oliveira, gostei muito do nosso papo. Como você falou, é um papo de louco, mas é um papo Sim, muito interessante, porque como eu falei, né, o que a neurocientista fala, o que o Cotrim fala, o que o Rastrello fala, você fala de uma linguagem totalmente diferente, mas que todas elas são a mesma coisa, que é isso. sim, exatamente. É, nós acessamos o mesmo campo, porém com palavras diferentes, vamos dizer assim. Linguajar diferente, né? Porque É, todo mundo é. As pessoas não são iguais. Então, claro, cada pessoa fala do seu jeitinho e vai em busca das pessoas que têm a mesma frequência do jeitinho delas, né? exato, é exatamente isso. Disse tudo. Ótima percepção a sua, Alexandre. JC, muito obrigado e um prazer essa conversa aqui. Muito obrigado mesmo. Gratidão. Disponha, Alexandre. Agradeço você, agradeço também aí quem acompanhou, a Toninha aí que participou bastante também, o restante da turma. A live vai ficar gravada, né, Alexandre? Você Vai deixa... ficar, vai ficar gravada e vai para o YouTube também. Que bom, que bom. Assim eu divulgo para minha rede também, porque o pessoal sempre gosta de ver. E, Alexandre, desativa os comentários, vamos tirar um print para postar. Então você vai ter que me ensinar como eu desativo comentários. Tem um botão, tá vendo ali, ó, a caixa? Aqui, aqui. Ah, achei aqui. Pronto, pronto. Você que Isso. vai tirar o print ou eu que tiro? Dá um sorrisão aí. Aí. Mais outro. Aí. Vou postar no story e te marcar lá. Fechou. E essa live vai ficar gravada aqui. E E muito obrigado, viu? Obrigado mesmo. Para mim foi uma aula, uma conversa, foi tudo, eu acho que para a maioria das pessoas.
Que bom. Fico muito feliz, muito honrado, Alexandre. Gratidão pelo convite, muita luz nos seus caminhos, prosperidade, crescimento, saúde e abundância. E, enfim, que haja sempre boa sorte aí nos seus caminhos e portas abertas para você. No seu também. Gratidão, abraços e até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Muito obrigado pela presença. Beijão. Tchau.